Eu voltei! E pra quem não me conhece, sou Karina Nicole, sou fotógrafa e tenho aqui um canal no YouTube que falo sobre os sabores e os dissabores da vida. E hoje vamos falar sobre coisas que você não deve contar para as pessoas, coisas que você não deve contar para alguém. E vamos destrinchar aqui nesse vídeo os tópicos que eu separei para vocês. Contém histórias pessoais, tá bom, gente? Histórias e vivências que eu tive durante a minha vida. É tudo bem que eu tenho 27 anos, mas por incrível que pareça, gente, eu já vivi muita coisa. Às vezes você tá naquela euforia de ai, tá tudo dando certo, tá tudo legal, ou se passou em alguma coisa que você se inscreveu, você passou na faculdade, passou em um teste, e você fica tão naquela euforia de sair contando assim pra, sabe, contando pros quatro ventos, contando isso pra quatro ventos. Só que você não sabe da energia das pessoas e como essa pessoa vai receber. Está na intenção ali de te dar realmente o parabéns, de estar feliz por você, de estar torcendo por você. Então a gente tem que ter um feeling, assim, filtrar isso, ainda mais quando a gente está muito feliz, para tomar cuidado. E eu separei aqui alguns tópicos que a gente vai abordar aqui sobre esses assuntos que a gente não deve comentar ou ter um mínimo de cuidado ao comunicar para outra pessoa. E um desses seria seus planos e seus sonhos. O que acontece? Às vezes a gente tá ali ainda criando, né? Procurando caminhos para atingir aquele sonho, o que você ali planejando ainda, seja uma viagem, seja você se preparando para fazer uma prova, eu vou dar muito exemplos disso, tá, gente? Porque são coisas que eu passei, eu comecei a perceber, e depois que eu mudei a minha atitude, o meu comportamento a respeito disso, muitas coisas começaram a melhorar para mim. Então, evitar isso e não entregar assim de bandeja a informação para a pessoa, porque você tá ali às vezes numa conversa, você consegue perceber isso. A conversa ela precisa ser uma troca. E quando você senta para conversar com uma pessoa e a todo tempo ela tá te fazendo pergunta, e às vezes é umas perguntas muito específicas, comece a desconfiar, porque a pessoa ali tá coletando informação e essas informações, o que ela irá fazer com essas informações? Então tome muito cuidado com quem você anda, com quem você troca a sua energia, com quem que você bate papo, porque você não sabe o que a pessoa vai fazer com essa informação. E tinha uma época da minha vida que umas coisas estavam dando muito certo. Aí eu só postava, só compartilhava com alguém quando já tinha finalizado tudo, quando não tinha como dar errado. E daí um amigo, que era próximo de mim na época, pegou e mandou mensagem pra mim, porque ele tinha visto a minha conquista, e ele falou, oi fulano, não sei o que, a gente começou a conversar e tal. E aí ele entrou nesse assunto, ele falou assim, nossa, eu vi que você postou tal coisa, né, que você conquistou, parabéns. Nossa, foi muito gente fina comigo. Sabe, colocou eu lá em cima, falou assim, que legal a atitude sua. Eu não lembro muito bem o que eu tinha feito na época, mas foi mais ou menos uma estratégia também que eu usei. E ele veio acho que a palavra, ele foi assim, veio na humildade. Ele veio na humildade de perguntar de como eu fazia aquilo. Porque ele, toda vez quando acontecia alguma coisa na vida dele, ele saía contando pra todo mundo. Só que ele não percebia que ele fazia isso. E aí ele foi contando, né, as frustrações que ele teve. E eu comecei a analisar. Eu falei, olha, fulano, você tem o costume de fazer isso, você faz isso, você tem esse tipo de comportamento, você já percebeu as pessoas quando você dá alguma informação para elas de como elas reagem com aquilo? E eu falei, olha, eu parei simplesmente de falar dos meus planos, dos meus sonhos
para as pessoas, porque toda vez quando eu falava, comunicava, ou aquela pessoa ia fazer alguma coisa parecida com o que eu queria, ou depois me contava. Gente, às vezes era uma coisa muito besta, às vezes era uma roupa que eu via, comentava com a pessoa ia lá e comprava uma roupa igual. Ou eu mesma tava com uma roupa, a pessoa ia lá e comprava igual. Eu mexia no meu cabelo, a pessoa ia... Então, eu comecei a me afastar de pessoas assim, porque eu comecei a analisar o comportamento delas e passei isso pra ele. Eu falei assim, você tem um costume de, toda vez, às vezes nem terminou o que você tem pra realizar, nem tá na metade do caminho ainda, você vai e conta pra todo mundo? Ele falou, tenho. Ele falou assim, eu tenho, isso é um costume meu e eu quero dividir isso com as pessoas. Eu falei assim, eu também quero, também gostaria, mas a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, esse olhar mais crítico para evitar a frustração lá na frente. Porque o que acontecia? Ele sempre, quando estava no caminho, quando estava perto de conseguir, dava tudo errado. E infelizmente, gente, não é todo mundo que torce por nós, não é todo mundo que vai estar ali do seu lado te apoiando, te ajudando, oferecendo um ombro amigo. Não é todo mundo e você precisa ter esse olhar, esse feeling, sentir isso. E eu falei pra ele, assim, comece a guardar esses seus planos, esses objetivos, as metas que você quer alcançar aí na sua vida pra você. E não conte pra ninguém, por mais difícil que seja. E depois passou um tempo, assim, eu ainda tenho... A gente se segue nas redes sociais, mas a gente não tem mais aquele contato. Mas eu vejo o quanto ele evoluiu, o quanto ele conquistou. Não cheguei a conversar mais com ele sobre isso, mas eu senti essa diferença a partir do momento que a gente teve essa conversa. E outro ponto que eu queria abordar aqui com vocês, vou pegar aqui meu rascunho dos planos e sonhos. Voltando ainda dos sonhos, falando dos sonhos. Eu, quando comecei a planejar o meu intercâmbio, a fazer a papelada toda, a juntar dinheiro para isso, porque é um investimento muito pesado. Era uma coisa que eu queria muito, eu sonhava muito desde os meus 8 anos de idade. Então eu já sonhava, já me imaginava fazendo meu intercâmbio. E chegou uma certa idade que eu falei assim, não, ou vai ou racha. Falei, não vou mais postergar, não vou mais empurrar com a barriga. Eu preciso tomar frente e colocar em prática esse meu sonho. Então eu entrei em contato com a agência, fui na reunião, vi os pacotes, levei minha mãe junto e fechei. Por que eu fechei? Porque o legal dessa agência que eu fechei é que eles tinham plano, então você não precisava pagar, por exemplo, metade do intercâmbio ou o intercâmbio completo para fechar com eles. Você simplesmente poderia ali estar pagando mensalmente um valor que você pudesse para quitar a sua viagem 40 dias antes, era alguma coisa assim. Então, para mim, aquilo foi ideal. E não só quitar o valor investido, né, do intercâmbio, que era a acomodação, o curso em si, tinha a passagem aérea, tinha o custo que eu ia ter lá com a alimentação, algum passeio que eu fosse fazer, o transporte, se eu fosse precisar de algum transporte. Então era quando aquilo toma corpo, né, do seu sonho, você dá mais a cara a tapa. E quando isso tomou corpo, eu realmente fui pra guerra. Eu falei assim, não, eu vou fazer esse intercâmbio, vou nem que seja. E fiz. Só que eu não contei pra ninguém. Até a época de eu embarcar, sem brincadeira, umas 5 ou 6 pessoas estavam sabendo que eu ia fazer intercâmbio. E eu deixei isso muito restrito e eu fiquei muito chateada porque
Eu não sei como mais 2 pessoas a mais ficaram sabendo desse intercâmbio. Não sei como essas pessoas ficaram sabendo. E é triste você saber porque eu não contei nada da minha vida, dessa parte, pra pessoa e como ela ficou sabendo. E essa pessoa só me procurou pra fazer o que eu disse lá no começo, pra fazer questionamento. Não tava tendo muito contato e a pessoa simplesmente chegou e falou: oi, tudo bem, não sei o que. Tipo, jogando uns verdes pra colher um maduro e eu sempre desviando. Então, dava pra ver que era intencional e é triste ver as pessoas fazendo isso, porque o que elas vão ganhar? Elas estão... O que é? É pra se comparar? É pra... Não sei o que é. É uma coisa que eu não entendo. E mesmo que se fosse pra comparar, o que você ia fazer com essa comparação? Entende? Então eu embarquei, foi maravilhoso o intercâmbio, realmente é uma experiência única que você tem na sua vida. E eu não fiquei postando tanto também sobre o intercâmbio, eu postei poucas coisas, eu fui me soltando mais no finalzinho, que eu já tava voltando, justamente por causa disso. Quem tá do outro lado, você não sabe qual é a intenção da pessoa. Então, eu queria viver aquele momento intensamente, viver realmente o intercâmbio de verdade. Não foi à toa que eu não fiquei com tanto contato assim no celular para ficar falando com o pessoal aqui do Brasil. Eu não ficava porque eu realmente queria fazer aquela imersão da língua que eu queria aprender. E eu já tinha escutado da pessoa que estava me auxiliando ali durante o intercâmbio, que era realmente para eu não ter esse contato direto toda vez com os familiares, né? Para não ficar acomodado, porque você vai estar todo o tempo falando a sua língua materna, sei lá como é que eu falo, a sua língua materna. E o intercâmbio em si foi incrível, eu voltei, deu tudo certo, foi maravilhoso, mas eu acredito que se eu tivesse contado, boa parte eu teria muita dor de cabeça e não teria dado certo. E eu falo isso por experiência própria. Tem outra pessoa que eu conheço que está tentando fazer intercâmbio. Essa pessoa já contou para várias outras pessoas e ela não conseguiu ir. Já acho que é a 2ª ou 3ª remarcação que essa pessoa faz e ela simplesmente não conseguiu ir e realizar o sonho dela, porque como eu disse, é um investimento muito alto, é uma coisa assim que poucas pessoas entendem. Às vezes as pessoas enxergam como um luxo, mas não se trata de um luxo, mas se trata de um conhecimento, de um aprendizado que a pessoa vai ter. E é algo que ela vai levar pro resto da vida. Não é igual você dar uma festa, você deu uma festa e viveu aquele momento, pronto, acabou. A festa você tem várias festas e várias festas têm o seu momento. E vai ter uma ou outra ali que vai marcar. Mas o intercâmbio realmente, quando as pessoas falavam que mudava a sua vida, mudava a sua visão de mundo, eu achava assim, um pouco muito assim... Acho que a palavra é exagero. Mas quando você vive mesmo, entende como funciona, sabe como que é e passou por aquilo, é realmente totalmente diferente. E sobre relacionamento, vou contar uma outra. Nossa, gente, acho que cada tópico aqui eu passei por alguma coisinha. Relacionamento. Se você é solteiro ou solteira e tá saindo com alguém, essa pessoa já se tornou especial pra vocês estão se gostando, tá partindo pra um momento ali mais sério, tá quase lá. Então, quase lá. Não saia espalhando para as pessoas, não mostre assim o ouro, não entregue o ouro para as pessoas. Simplesmente viva aquilo no privado. Aquela coisa de exposição, exagero, eu acho que tira um pouco ali da intimidade do casal, de quem eles realmente são.
e parte já para uma outra coisa, para uma coisa mais artificial. Então, guarde aquilo para você. E para quem tá, né, no relacionamento, não ficar contando sobre o outro parceiro, o seu parceiro, sobre as queixas, sobre as suas dificuldades. Tem sim pessoas que dá para você conversar sobre isso, mas não é todo mundo. E quem você for conversar, tomar muito cuidado também. Eu não posso nem falar aqui. Como que eu vou contar aqui pra vocês? Eu já trabalhei num lugar, acho que eu vou falar assim. Já trabalhei num lugar que eu tava simplesmente lá trabalhando, né, fazendo a minha função, e essas pessoas começaram a conversar sobre o seu relacionamento. Mas elas começaram a conversar sobre os relacionamentos delas de uma forma muito íntima, muito detalhadas. E aí, essas pessoas, como eu tava ali no ambiente, né, fazendo a minha função, e eu só tava ouvindo e achando um absurdo aquilo. Eu falei assim, gente, eu não sei onde que a pessoa tá com a cabeça pra ficar falando sobre isso. E eu simplesmente na minha. E eu sou muito na minha. E nessa de estar conversando, trocando ali as informações que elas estavam trocando, elas perguntaram pra mim. E você? Como você é? O que você faz? Umas perguntas, eu falei assim, da minha intimidade do meu relacionamento, cabe a mim e o meu namorado discutir. Eu falei exatamente isso. Eu falei assim, se vocês gostam de falar sobre isso, né, conversar abertamente, aí é com vocês. Comigo funciona desse jeito. Eu simplesmente me posicionei. Isso é uma coisa que eu acho que eu tenho muito forte em mim, sobre posicionamento. Eu sempre me posiciono. Se eu não gosto, ou não gosto de alguma coisa, eu sempre falo. Não preciso falar diretamente, olha, eu achei horrível, olha, eu odiei isso. Não, simplesmente contorno ali a situação, falo de uma forma para a pessoa entender que aquilo não tem essa abertura para ter comigo, não tem essa intimidade, entendeu? Para eu passar essa informação. Mas eu achei uma coisa absurda, e dependendo do que você fala para outra pessoa, novamente, você não sabe como a outra pessoa vai lidar com esta informação. Ela pode usar até isso contra você. Então tome muito cuidado com isso. E relacionamento é para ser vivido entre você e a pessoa que você está se relacionando, não é para você e o mundo. É totalmente diferente. Então, por isso que eu até tenho uma vida mais reservada sobre o relacionamento. Eu tenho uma vida mais aberta na questão profissional. Isso eu tenho muito. Eu gosto muito de debater, de falar, conversar sobre isso. Mas o meu relacionamento é uma coisa muito fechada, e se eu converso sobre isso, é com pessoas específicas, pessoas que eu me sinto segura para conversar. Esses tempinhos atrás eu vi uma frase que quanto mais a pessoa inteligente é, mais reservada ela é. E fez muito sentido para mim, porque quando você busca pessoas que têm uma referência mais, né, de outro patamar, que são mais equilibradas emocionalmente, espiritualmente, você vê que elas não deixam totalmente exposta o relacionamento delas. Elas não se expõem muito, elas são muito reservadas. Então, na hora que eu li aquilo, eu entendi tudo. Faz muito sentido. A pessoa, quando ela é mais reservada, não tem o porquê ela ficar expondo. Às vezes, eu já... Teve uma vez que eu conversei com um namoradinho que a minha mãe teve na época, que a gente tava conversando sobre as roupas, vestimentas, e ele tava lá falando, ele gostava muito de conversar. E nesse bate-papo que a gente teve, eu falei que quando a pessoa não tem informação para dar, para conversar, quando ela não tem conteúdo, quando ela não consegue levar uma conversa adiante, uma conversa leve, tranquila, seja de qualquer coisa,
onde que ela vai mostrar é na roupa. Então, o que ela não tem, ela expõe em outra. Então, às vezes, seja numa roupa, seja no excesso de ficar mostrando com coisas que ela tem. Eu já conheci pessoas que eram extremamente pobres mesmo. E tem uma história linda, maravilhosa, só que ao mesmo tempo parece que a pessoa quer ficar validando que ela é alguma coisa a partir do momento que ela compra um carro muito assim, exorbitante, tem uma casa muito e frequenta os lugares muitos. Então, o excesso de alguma coisa pode ter certeza que é a falta de outra. E vendo isso, convivendo com isso, você enxerga isso muito nítido, muito claro. Não conte também sobre a sua saúde. Quando a gente tá assim, com problemas de saúde, a gente fica muito vulnerável, a gente fica muito frágil, muito, sabe, aquela coisa de encostou, quebrou. E para consertar leva um tempo, porque fica ali as cicatrizes. E o que a gente menos quer quando tá assim com algum problema, né, seja de saúde ou algum problema assim, é fazer uma pessoa sabe sabe o muro das lamentações? Fazer aquela pessoa aquilo e fazer a pessoa daquilo. E não se colocar nessa posição, porque o que você mais quer, o que você menos quer, na verdade, é que as pessoas sintam pena de você. Você não quer que as pessoas sintam pena de você. E você mesmo não quer e não consegue conviver com alguém que fica se lamentando o tempo todo, que fique falando de problemas o tempo todo. Então, se você tiver um problema, busque, por mais difícil que seja, busque a solução e não leve isso para as pessoas, porque o tamanho do problema às vezes é desse tamanho e por você espalhar esse problema, esse problema acaba virando algo enorme, que é muito verdade aquilo que o tamanho do seu problema é o tamanho da atenção que você dá para ele. A gente tem um problema e todo problema, sim, existe uma solução. E a gente precisa buscar essa solução ao invés de ficar se lamentando, falando para outras pessoas, passando isso adiante. E trazer isso também carrega você leva aquilo para você. Quanto mais você verbaliza o problema, mais ele fixa, mais ele vai estar enraizado na sua vida. Então, pare um pouco, pensa, reflita e mude a forma que você lida com os seus problemas. Não leva isso para os outros. Tente resolver sempre com você mesmo. E se não conseguir, né, no caso de quem é casado, tem alguém mais próximo, tentar resolver ali dentro da sua casa, do seu lar, e não levar para fora. Para uma pessoa que está tendo algum problema de saúde, o que ela mais quer ouvir ali é uma alegria, uma palavra de alegria, de conforto, e não um sentimento de pena, lamentações, ou você ficar naquele campeonato, porque eu quebrei meu braço, fulano, não, porque eu quebrei meu braço e minha perna. Vira uma competição ali pra ver quem que é o pior. E não é bem assim. Então, vá mais para esse lado positivo e procure sempre. Todo problema existe uma solução. Então, vá atrás dessa solução, que eu tenho certeza que as coisas irão mudar radicalmente. E não acredite muito nas pessoas, não são todas as pessoas que torcem por você. Infelizmente, essa é a verdade, essa é a realidade. E a gente precisa estar pronto e preparados para passar por isso. A gente às vezes se decepciona por coisas muito bobas. E essas coisas bobas são por atitudes nossas, por aberturas nossas, que a gente deixou entrar aquilo na nossa vida. Então, tome muito cuidado sobre esses comportamentos, sobre essas coisas que você não deveria falar para as pessoas.
se reserve, se preserve, que é o melhor caminho. E na hora de contar, conte na hora certa, conte na hora que não tem como dar errado, entendeu? Então, termine, vá atrás, finalize, e aí sim você contar e quem sabe, né, dar uma festa para aquela conquista. E quando eu falo festa, não tô falando de convidar um monte de gente e vamos fazer um churrasco aqui, alguma coisa. Não, às vezes você pode fazer até um jantar, um almoço especial para sua família mesmo, que é coisa que às vezes a gente não faz, que brindar as pequenas conquistas. Comemorar, celebrar as pequenas conquistas. A gente não tem esse costume, a gente acha que para festejar, para brindar, para celebrar, precisa ser algo grande, algo extraordinário. E não, para crescer e chegar nesse algo extraordinário, é uma escadinha, a gente precisa estar evoluindo aos poucos. E às vezes a gente esquece desse processo, desses passos pequenos, e acaba não celebrando e não aproveitando aquele momento gostoso, daquela conquista que você teve, que há um tempo atrás você tanto desejava e agora você tem ali com uma facilidade. Então, celebrar as pequenas conquistas e tomar cuidado com o que você fala para as pessoas. Cuidado com as informações que você passa, mulher. E por último, vamos falar sobre o dinheiro. Não menos importante do que os outros. Deixa eu arrumar aqui o ar. Não menos importante que os outros. Por que que existe essa necessidade das pessoas quererem saber quanto que você ganha? É sobre uma comparação? É sobre uma competição? O que é? Por quê? Alguma coisa a pessoa quer fazer com aquela informação. Então, para responder sobre isso, às vezes as pessoas chegam para você e perguntam quanto que você ganha. A melhor forma de você responder é o suficiente para me sustentar, ou não o quanto eu gostaria, mas estou no caminho. Então, não entregue esses valores específicos, porque às vezes as pessoas, elas gostam de tirar vantagem das coisas. Então, dependendo do valor que você fala, às vezes você ganha mais do que a outra, e por você ganhar mais, a pessoa acha que você tem as condições ou tem obrigação. Você pode até ter condição, mas como se você tivesse obrigação de ajudar as outras pessoas que tá passando, às vezes, por algum problema, e às vezes é problema bobo. Quando eu digo problema bobo, é porque elas não sabem administrar da melhor forma possível o dinheiro e acaba se endividando. E por coisas bestas, às vezes por alguma compra de roupa desnecessária, algumas coisas. Já vi pessoas que querem a todo tempo, sei lá, de 3, 4, 6 meses, tá trocando os móveis da casa porque, atualizou, vou trocar. E nisso acaba entrando em dívida, ou ficar comprando muita roupa, ter um excesso de roupa, muito guarda-roupa, muitos perfumes, coisas desnecessárias que não tem necessidade naquele momento. Acaba entrando em dívida e só por saber que fulano ganha mais, tem a obrigação de ajudar. E às vezes você até ajudando, numa dessa, que a pessoa todo tempo, ao invés de aprender com aquilo, não, ela sempre vai pensar que você, fulano, se eu tiver numa enrascada, fulano vai me ajudar. Então, fulano se acontecer alguma coisa, eu empresto o dinheiro dele, mas não é bem assim que funciona. Por isso, evite ao máximo emprestar dinheiro para as pessoas, tanto o dinheiro quanto o seu cartão de crédito. O papo estava muito bom, então se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha, comenta, compartilhe principalmente com as pessoas próximas de você, que você queira passar essa informação adiante. E eu já estava até arrumando aqui, ó, as coisinhas, eu trouxe aqui umas coisinhas para eu me arrumar aqui no estúdio. Já organizei o estúdio e vou embora daqui a pouco. Então, aceito sugestões também aqui no vídeo, tá, gente? Comenta pra eu poder saber
os assuntos que vocês querem que eu aborde aqui. Claro que eu pego alguns aleatórios ou vejo assim que eu acho interessante conversar aqui, debater. Mas se vocês tiverem também, será muito bem-vindo, tá bom? Um beijo e até a próxima.